Luiz Barreira. E a professora Aparecida Montenegro, ambas membros do Conselho do Colégio de Estudos Avançados, professora Aparecida, vice-diretora do colégio. Bom, e, finalmente, se não o time não joga, hoje, sem artilheiro, o professor Sérgio Costa. O professor já seria muito bem-vindo, sendo como ele é professor da Universidade Livre de Berlim, né? Então, nós estamos trazendo uma pessoa da Europa, mas ele resolveu aumentar um pouco esse cacife e deu uma parada em Recife, que aí se torna muito mais ainda honroso que nós estamos trazendo um professor direto de Recife para nos dar uma conferência aqui no Ceará, né? Que é mais bacana do que Berlim, né? Todo dia que a gente recebe tão ilustre visita. Bom, pessoal, eu fui encarregado, eu estou aqui só para fazer um pouco disso, enquanto a gente se acalma, e para apresentar, muito rápida e brevemente, o professor Sérgio, que para os cearenses já se apresentou hoje à tarde, numa participação muito legal. Eu estava assistindo o programa, alguns de vocês talvez tenham visto, na Rádio O Povo, nos debates do Povo, participaram o professor Sérgio e a professora Irles, hoje discutindo, né, toda essa confusão, toda essa temática que o professor Sérgio vai discutir aqui também. Pois bem, nós nos conhecemos recentemente, mas já temos uma historinha para contar juntos, né? Apesar da brevidade, e foi-me dado aqui introduzi-lo brevemente, e eu tratei, como eu sou esperto, eu cheguei mais cedo para já comprar o livro, e aqui a minha apresentação vai se basear na orelha do livro, né? O que já é, né? Pô, pelo menos a orelha já está garantida que eu li. Mas eu já andei lendo pela frente, colando você um pouco no interior do seu livro, viu, professor? Mas vamos à orelha. Professor titular de Sociologia do Instituto Latino-Americano, do Instituto de Estudos Latino-Americanos e do Instituto de Sociologia da Universidade Livre de Berlim, desde 2008. Sérgio Costa é graduado em Economia, mestre em Sociologia pelo UFMG, doutor e livre-docente pela Universidade Livre de Berlim. É pesquisador associado do SEBRAP e diretor do Maria Sibila Merian Center Conviviality Inequality in Latin America. Conviviality Inequality. Aprendi, mas de primeira não é muito fácil, não. Dedicada à pesquisa em sociologia política, sociologia comparativa, teoria social contemporânea, trabalha com temas como democracia e diferenças culturais, desigualdades raciais, racismo e antirracismo, movimentos sociais e política transnacional. Entre seus livros mais recentes estão Um Porto no Capitalismo, foi traduzido para o inglês, né, professor? Esse, eu creio que já vi, e Entre o Atlântico e o Pacífico Negro, ganhador do Prêmio Ibero-Americano da Latin American Studies Association, ambos publicados em coautoria. O professor tem várias publicações, tanto publicações monoautorais, como esse aqui, que ele traz hoje para lançar aqui em Fortaleza, Desiguais e Divididos, né? E tem muitas publicações coletivas, é também editor de algumas obras que são coletivas, obras fruto de colóquios, eventos, etc. E sempre nesse tema da desigualdade, nesse tempo da democratização, professor, e a entidade que está lhe trazendo aqui, além da pós-graduação em Sociologia, representada aqui pela professora Irles, é o nosso Colégio de Estudos Avançados. O Colégio de Estudos Avançados é uma tentativa da gente produzir, no meio de uma compartilhada universidade, que é o que nós somos, as nossas instituições hoje são, né? Um estudo que consiga fazer inter-relações e consiga produzir uma transdisciplinaridade, né, ou algum outro palavrão que equivalha, né?
alguma dessas coisas, de estudar várias, né, juntar pessoas de várias especialidades para discutir os problemas, porque os problemas, aprendi com o senhor hoje à tarde, me dê licença, os problemas não são monocausais, certo, professor? Os problemas, todos os problemas interessantes, o senhor já sabia de outras áreas e de outros estudos. Todos os problemas interessantes são policausais, né? São múltiplos causais e algumas dessas causas nós jamais saberemos no complexo dela. E eu devo lhe dizer que, do pouco que eu li, que foi realmente muito pouco, me agrada muito uma coisa que se percebe logo de abertura, logo inicialmente, no seu escrito, essa sua visão plural e que leva imediatamente a considerar a complexidade dos fenômenos, a complexidade das coisas, assim como a complexidade das causas. Por exemplo, em particular, gostei na sua caracterização da desigualdade, e a gente chama de desigualdade, né? Você pergunta, desigualdade do quê? De quem com quem? Quem são os agentes desiguais e em que desigual, em que consiste essa desigualdade? E o senhor aponta 4 dimensões dessa desigualdade, isso me agradou muito, porque eu acho que aí se começa a produzir um discurso mais complexo que nos falta à esquerda hoje. A direita tem produzido essa complexidade, porque para a direita, não tendo compromisso com nada, inclusive nem com a verdade, nem com a realidade, nem com a factualidade, nem com coisa alguma, para ela é tudo um livre exercício, e, como dizia o Milor Fernandes, o livre pensar é só pensar. Então, para livre pensar, a gente pode pensar em muitas dimensões e muito tudo, sobretudo se a gente não pretende fazer nada depois, né? Se a gente promete um monte de coisa e no fim, o que a gente vai fazer já está aqui separado. Mas essas dimensões, se bem me recordo, professor, é a dimensão socioeconômica, a qual, normalmente, todas as discussões acabam reduzindo a desigualdade a ela fica sendo a desigualdade. Até nas pesquisas de opinião, até nos raciocínios, mesmo um tanto mais sério, mesmo de instituições sérias, tal, você tem logo classe A, B, C, D e E. Né? Você, sendo professor, mesmo lá em Berlim, sabe que professor detesta DE, né? Mas as esquerdas têm que amar a DE, porque a DE é que elege as pessoas. Né? Isso eu já participei próximo de campanhas, e as pessoas se elegem com a DE. Por mais que a gente aqui não goste, né, Paulo? Paulo é que tinha a missão de cobrar que a gente se ativesse a DE, mas, enfim, aí depois o senhor põe a desigualdade política, né, que é uma medida da capacidade de influência política, né, tanto em termos de resistência, como em termos positivos, como em termos de participação nas decisões, nas ideias, etc., 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 muito desigualmente distribuída na sociedade. A desigualdade existencial, que me agradou especialmente, né, a sensibilidade para esse título, que é de que maneira as pessoas têm aquilo que estava escrito lá na Declaração dos Direitos americanos. Os caras botaram algumas... Todo homem nasceu igual, etc., a abertura da Declaração dos Direitos, e diz algumas coisas que as pessoas têm direito, e termina com essa frase que eu acho genial: The pursuit of happiness. Então, todo mundo tem o direito a perseguir a felicidade. Não é muito bacana que um burocrata é um sujeito estúpido, via de regra, mas que um burocrata tenha a sensibilidade de colocar todo mundo tem o direito de perseguir a felicidade, e, mais ou menos, a sua desigualdade existencial está se referindo a esse pursuit of happiness que devia ser bem distribuído também, com uma certa equidade, e que, de fato, não é. E, finalmente, a sua última categoria é a desigualdade
Tu vai ter que me dar uma cola nessa. Socioecológico? Desigualdade socioecológica, agora lembre, tal, que é também o direito dos benefícios e do compartilhamento da vida natural, da não destruição dessa vida natural e de não sofrer as consequências da destruição da vida natural, que também acaba batendo desigualmente. Nós temos aqui presente hoje, professor, ali o professor Antônio Ernesto, que é o cientista-chefe de meio ambiente. Está ali ele. E vê aqui, ele vê. E, exatamente, esse cientista-chefe foi uma criação nossa no Ceará, é dessas coisas que só tem... Tem as coisas que no Ceará não tem disso, não, mas tem outras que só tem no Ceará. Então, o cientista-chefe só tem aqui no Ceará, e ele, em particular, é o do meio ambiente. Então, ele é uma pessoa extremamente consciente de como essa destruição ambiental afeta de maneira desigual e diferentemente as pessoas. Feito isso, eu acho que já me cedi até para uma apresentação, que pretendia não passar da orelha. Então, eu queria cumprimentar os presentes, perguntar se a Iris ou a Aparecida querem fazer uso da palavra nesse introito, e já, dado que elas abriram mão, passar imediatamente a palavra ao nosso palestrante de hoje. Muito obrigado, professor Tarcísio, muito obrigado ao Colégio de Estudos Avançados, obrigado também ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Não é a primeira vez que eu estou aqui na Universidade Federal do Ceará, mas cada vez é uma visita muito especial. Sobretudo, agradeço também à professora Iris por todo o empenho em proporcionar essa visita, e a professora Aparecida pela disponibilidade de participar como debatedora. A apresentação do professor Tarcísio foi muito generosa, eu espero que não seja uma decepção que vocês vão escutar. Me agrada muito que você tenha gostado do livro, professor, pelo menos do que leu, e foi muito modesto eu dizer que leu muito pouco, porque ele já adiantou várias coisas. Então, é sinal de que fez pelo menos foi muito além da orelha. Eu tinha uma apresentação, mas eu não vou mostrar a apresentação, eu vou um pouco compartilhar com vocês da maneira mais, digamos, do relato e da... enfim, eu acho que é mais produtivo do que mostrar uns slides. Então, eu gostaria de começar falando de algo que não é relacionado precisamente com a minha palestra, mas é a razão pela qual eu estou passando um ano no Brasil, que é um centro precisamente de estudos avançados, e eu acho que aí temos uma afinidade eletiva aqui com o Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, um centro de estudos avançados que é esse Convivialidade e Desigualdade. Tem a abreviação MESILA, e ele tem no Brasil a participação do SEBRAP, que eu acho que é uma instituição conhecida de vocês, e da Universidade de São Paulo. Então, nós funcionamos em parte na USP, em parte no SEBRAP, e é um centro que traz a cada ano 14 pesquisadores do Brasil e de outras partes do mundo para trabalharem juntos no SEBRAP. Esse centro é financiado pelo governo alemão, e o governo alemão financia, ao total, 5 desses centros no chamado Sul Global, entendendo que alguns temas de pesquisa, que eles são, digamos, melhor pesquisados, não na Alemanha, mas em cooperação e juntamente com pesquisadores das regiões onde essas pesquisas são desenvolvidas. Então, há um centro desses no México, na cidade de Guadalajara, há um outro centro na Tunísia, na cidade de Tunis, na capital da Tunísia, outro centro em Delhi, Nova Delhi, na Índia, e outro centro em Accra, em Gana, e o nosso centro em São Paulo. Eu estou dizendo isso e contando essa história para vocês, não só porque eles
digamos, patrocinaram a minha permanência no Brasil durante esse um ano, mas também porque eu vejo aí muitas possibilidades de cooperação com o Colégio de Estudos Avançados, ou seja, acho que temos aí interesses comuns, tanto em termos de agenda, como interesse na pesquisa interdisciplinar, e, portanto, espero que não seja, digamos, inconveniente de eu usar esses minutos para me referir a esse centro, que eu acho que há aí muitas possibilidades de cooperação. Bom, com isso passo ao que eu gostaria de compartilhar com vocês, e aí a minha ideia é não falar mais do que uns 35, máximo 40 minutos, apresentando o argumento geral do livro, para que a gente possa depois, com o auxílio das debatedoras e das perguntas de vocês, aprofundarmos na discussão. Então, esse livro foi um esforço de tentar entender o que aconteceu no Brasil no século XXI, num aspecto muito específico, qual seja, as relações entre mudanças na estrutura social e escolhas políticas. Esse é um pouco o tema do livro. Como se articulam mudanças na estrutura social e escolha política. E o meu entendimento é que uma maneira ao menos de simplificar o debate, é que se nós olharmos para a história brasileira recente, o que aconteceu no Brasil e vem acontecendo não é trivial. Ele teve, ao menos, dois grandes momentos de inflexões profundas, de mudanças muito bruscas nas escolhas políticas, próximas quase a uma revolução pacífica. A primeira que foi a escolha de Lula da Silva, em 2003, como um presidente vindo da origem que ele tem, etc., e com um conjunto de transformações políticos, sociais, econômicas que aconteceram nos seus primeiros mandatos e depois, eu diria, dão 2 mandatos, mas 1 mandato e meio de Dilma Rousseff, já que o segundo mandato foi abortado pelo impeachment. Então, esse é um primeiro ciclo de transformações muito grande que houve. Depois disso, o impeachment, culminando 2 anos mais tarde, com a eleição de um presidente de extrema-direita que claramente adotou um discurso muito ofensivo, não só contra a chamada esquerda, ou que se construiu como esquerda, se é esquerda ou não, ou seja, se os primeiros governos Lula, Dilma Rousseff, podem ser considerados, do ponto de vista teórico-analítico, esquerda ou não, eu acho que é outra discussão, mas, no termos do vocabulário político, é aquilo que ficou conhecido como esquerda e direita, e essa direita não era qualquer direita, é a extrema-direita, ou seja, a direita que chegou ao poder é extrema-direita não só por seu discurso, mas também por suas práticas políticas. Então, como explicar esses 2 momentos de ruptura com algo que vinha acontecendo? Não foi ruptura institucional, no sentido em que a democracia admite essas possibilidades de mudança, mas de, digamos, inflexão muito profunda no andar dos acontecimentos. Então, um pouco o livro, apesar de ser um livro de dimensões relativamente modestas, pouco mais de 200 páginas, ele tem essa ambição analítica, ou seja, é um livro modesto, mas com uma ambição analítica imodesta, que é de buscar um marco para explicar esse conjunto de mudanças que eu aqui um pouco sintetizei nesses 2 momentos de grande inflexão. Se olharmos para as explicações existentes, a gente identifica ao menos 3 grupos de explicações. Nós temos explicações que são econômicas. Vocês se lembram, por exemplo, de um livro muito influente do André Singer sobre o fim do lulismo, segundo o qual, digamos, aquilo que estava acontecendo e que foi muito antes da emergência da extrema-direita, mas ele já anunciava, de alguma maneira, isso, ou seja, o fim do lulismo, entendendo que o lulismo foi uma aliança de classes entre pobres e muito ricos, sendo que a classe média ficou literalmente exprimida, esmagada nessa aliança de classes e que, portanto, não teve o espaço
que ela poderia ter tido e foi, de alguma maneira, a líder dessa rebeldia da extrema-direita foi seguramente a classe média estabelecida. Então, essa era uma explicação econômica que foi muito consagrada. Não sei quem acompanhou, mas também o grupo muito conhecido na França, do Thomas Piketty, o seu livro sobre o capital no século XXI, ele teve algo que foi muito marcante, pessoas pesquisando desigualdades em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E o que foram alunos dele, alunos de doutorado, mas muito, e alunos de doutorado são, por definição, perspicazes, mas esses eram muito sagazes, como os grandes alunos de doutorado, que tenho certeza que alguns que são professores aqui também têm, mas esses foram particularmente perspicazes e metodologicamente muito aplicados no sentido de identificar como havia uma correlação entre grupos que perderam economicamente e que passaram, portanto, a votar na direita, extrema-direita no Brasil. Então, isso seria exemplos de explicações econômicas para as mudanças ocorridas no Brasil. Um outro conjunto de mudanças, de explicações, podem ser classificados como classificações ideológicas. O que eu estou chamando aqui de classificações, de explicações ideológicas, são aquelas que explicam a política como um modelo de oferta e demanda e oferta, e que, portanto, a oferta da extrema-direita se tornou tão atrativa que ela conseguiu, de alguma maneira, adquirir uma capilaridade tão expressiva nas redes sociais, nas conversas cotidianas, etc., que essa máquina digital da extrema-direita, associada com a qualidade da oferta que ela produz, não significa que os argumentos eram bons, verdadeiros, etc., mas havia uma qualidade no sentido de convencimento dos eleitores. Então, essa máquina digital associada à melhoria da oferta, criou-se uma demanda, a oferta gerou a demanda. Um pouco essa é a explicação muito corrente entre cientistas políticos. Do ponto de vista cultural, seguramente vocês conhecem também discussões muito interessantes, por exemplo, de autoras ligadas a estudos de gênero, autores também ligados ao estudo de gênero, autores e autoras ligadas ao estudo do racismo no Brasil, que mostram que a rebeldia da extrema-direita foi, na verdade, uma forma de afloramento de algo que havia sido recalcado durante muitos anos, mas que continuava latente ali na sociedade, ou seja, o sexismo, o racismo, a misoginia, muito presente na cultura brasileira, foi, de alguma maneira, instrumentalizada, catalisada e dinamizada pelo discurso da extrema-direita. Então, o que a extrema-direita fez foi trazer à tona aquilo que via latente na sociedade. Então, de maneira muito esquemática, essas foram as três grandes explicações que eu encontrei na bibliografia para o que aconteceu no século XXI no Brasil. Eu não discordo dessas explicações, mas elas são, como lembrou o professor Tarcísio, elas são monotemáticas, ou seja, elas são monocausais. Elas explicam uma parte do fenômeno. Mas aquilo que aconteceu na sociedade brasileira, e nós somos, digamos, as testemunhas vivas desse momento da história brasileira, é muito amplo, vocês devem ver isso no seio da família, nas discussões de condomínio, em todas as esferas sociais, houve aí uma politização de um tal nível que era desconhecido na sociedade brasileira. Portanto, essas transformações tão graves, no sentido de tão intensas, de tão, digamos, vultuosas, não podem ser explicadas, conforme eu entendo, tomando-se apenas uma dimensão. É preciso pensar no todo. É preciso criar uma imagem bem mais ampla, bem mais, digamos, abarcadora, para dar conta do volume e da densidade das transformações que se observou. Por isso que eu tentei montar nesse livro um esquema analítico que não desconsiderasse as explicações existentes, mas que criasse um espectro
bem mais amplo, para que essas explicações existentes pudessem ser encaixadas numa matriz analítica mais compreensiva, mais abrangente. E essa matriz, e aí eu já vou adiantar o argumento central do livro, espero que não seja um spoiler que os desencorajem depois de ler o livro todo, mas, enfim, é o risco que se tem de falar sobre um livro o qual as pessoas ainda não leram, mas, de qualquer maneira, o que eu tentei fazer no livro foi associar as escolhas políticas a movimentos nas situações interseccionais. Eu sei, isso soa tremendamente técnico e sociológico, mas é mais simples do que parece. E aí, para fazer esse movimento, o que eu tive que fazer? Eu tive que mostrar primeiro o que é uma situação interseccional. Quem entre vocês estudou sociologia, talvez se lembre do velho Max Weber, que dizia da situação de classe. O que é a situação de classe? É a posição nossa dentro da estrutura de classe. Quando eu digo situação interseccional, eu estou, na verdade, atualizando e ampliando a concepção original de Weber e dizendo, não dá para pensar hoje só em classe, é preciso pensar em outros eixos da desigualdade, é preciso pensar em gênero, é preciso pensar em raça, etnicidade, é preciso pensar, no caso das eleições, muito evidente, em região no Brasil, ou seja, de qual região, já que existe uma distribuição muito desigual dos votos conforme a região, é preciso pensar religião, tudo isso compõe a situação interseccional. E cada um de nós está inserido na estrutura social a partir de uma posição interseccional compreendendo esses diferentes eixos. Somos, não sei, homens brancos de classe média, etc., etc. Um conjunto de características que define a nossa posição na estrutura social, ou somos mulheres, negras, trans, etc. Tudo isso define uma posição na estrutura social que eu estou chamando de situação interseccional. E por que falar de situação? Aí, eu acho que o aprendizado que tivemos de Weber nos conduz aí nesse raciocínio. A situação interseccional, segundo Weber, é algo que pode ou não definir comportamentos políticos. Então, é muito diferente do marxismo vulgar, que entende que a situação na posição de classe define necessariamente a escolha política. E se você não faz uma escolha política de acordo com a sua posição de classe, você é alienado. Então, assim, esse tipo de... Eu não estou dizendo que Marx disse isso, mas há uma interpretação vulgar do marxismo que conduziria a criar uma relação mecânica entre a posição na estrutura social e as escolhas políticas. E aí não é preciso nem chegar ao debate contemporâneo. Max Weber, em 1922, já disse isso. Existe uma contingência no vínculo entre a situação interseccional e as escolhas políticas. Essa eu acho que é um pouco a chave analítica do livro, ou seja, criar esse conceito de situação interseccional e pensar como situações interseccionais se movem, definindo diferentes escolhas políticas em diferentes tempos. Isso significa que a situação interseccional ela não cria um vínculo mecânico com a escolha política. Tanto que alguém que votou em Lula em 2003 pode ter votado em Bolsonaro em 2018. A situação interseccional pode, inclusive, nem ter mudado. Mas aí entra o elemento da contingência. Os repertórios de interpretação desta situação interseccional mudaram. E, por isso, portanto, as pessoas se deixaram convencer por outras interpretações. Bom, esse é o argumento geral, e agora eu vou tentar, sem me estender muito, dar um pouco de carne para isso aí, né? Só um pouco o esqueleto analítico e tentar mostrar como o que nós observamos corresponde a isso. Para entender esses movimentos, é preciso, e aí o professor Tarcísio já adiantou, pensar não, mas não tem nenhum problema, inclusive facilita o meu trabalho. Pensar na desigualdade de uma maneira multidimensional.
Então, a desigualdade ela tem que ser pensada não apenas como desigualdade socioeconômica, porque se fosse pela desigualdade socioeconômica, a desigualdade socioeconômica definitivamente reduziu-se nos primeiros governos do PT. Então, por essa via, era para os pobres votarem indefinidamente no PT, porque ele conseguiu reduzir a desigualdade. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim, por uma verificação empírica fácil, né? Então, ou seja, há outras dimensões na desigualdade. E uma dimensão fundamental é, por exemplo, a desigualdade existencial. O que é a desigualdade existencial? Eu vou inclusive incorporar nas próximas falas, vou incorporar e vou te citar a possibilidade de pursuit of happiness, ou seja, é uma maneira muito boa de definir o que é a desigualdade existencial. É um conceito cunhado pelo sociólogo sueco Göran Ternborn, que eu acho que é muito conhecido, teve obras já publicadas também em português, e o que ele diz é que a desigualdade existencial se refere às possibilidades muito desigualmente distribuídas de vivermos de acordo com as nossas próprias concepções de vida. Isso significa que um oligarca russo que seja gay, ele pode ser muito rico, mas ele vai ter dificuldade de viver de acordo com as escolhas e possibilidades, orientações dele na Rússia contemporânea, independentemente de ser muito rico. Ou seja, do ponto de vista socioeconômico, ele está entre os 0,1% mais rico do país. Mas, do ponto de vista das desigualdades existenciais, ele pode ter dificuldade de realizar os seus modelos de existência numa sociedade que sistematicamente reprime as diferentes orientações sexuais que não sejam aquelas, digamos, mainstream, aquelas que são consideradas dominantes. Então, trazendo isso para o caso brasileiro, nós temos, por exemplo, nesses primeiros anos, nos primeiros mandatos, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, porque não chegou ao segundo, houve uma redução importante das possibilidades existenciais, por exemplo, de quem mora numa periferia controlada pela facção. Então, essas pessoas, está aí o César Barreira, depois pode nos dar uma aula sobre isso, mas, de qualquer maneira, há uma redução das possibilidades dessas pessoas vivendo ali, de viverem de acordo com as suas, porque elas vão ter um toque de recolher às 10 da noite, ou até mais cedo, etc. Há uma restrição das possibilidades existenciais, dado o avanço da criminalidade. Então, é preciso pensar a desigualdade com toda essa amplitude. Por exemplo, outro elemento fundamental da desigualdade é a possibilidade de ocupar certos espaços sociais, particularmente hierárquicos. Por exemplo, o uso se tornou anedótico no período, mas é algo que expressa muito esse tipo de desigualdade, o suposto monopólio que a classe média estabelecida se atribuía de usar espaços como shopping centers, de mais alta qualidade, de viajar de avião. Isso eram, digamos assim, privilégios que a classe média estabelecida atribuía a si, e esses privilégios foram postos em questão na medida em que ascendeu-se uma chamada nova classe média, que não chegava a ser classe média, mas que adquiriu poder aquisitivo para, por exemplo, viajar de avião e fazer esse tipo de coisa que era antes privilégio da classe média estabelecida. Então, isso gerou descontentamentos de várias naturezas. Só um pouco para dar para vocês essa dimensão da multiplicidade digamos, de fatores, de vetores contemplados pela desigualdade. Bom, com isso, o livro avança para isso que um pouco até agora foi tratado de maneira muito abstrata, para uma tentativa de explicar o que aconteceu no Brasil. E a tentativa de explicação é relativamente simples, depois de feito essa leitura ou essa interpretação analítica. Por quê? Porque nós temos períodos na história brasileira muito bem caracterizados.
nós temos um período que vai de 2003, quando Lula assume o poder, até 2014, 2015, quando começa a crise econômica. Você se lembra que o Brasil começa a ter um decrescimento, não mais crescimento econômico, mas decrescimento, sai de taxas de crescimento muito altas, 2010, 2009, 2010, 2011, e aí começa a declinar, o desemprego se acelera, etc., e começa toda a crise política que vai culminar com o impeachment de Dilma Rousseff. A Operação Lava Jato cria também dificuldades para a relação entre o governo e o Congresso, e aí a crise política, junto com a crise econômica, fazem com que haja perdas econômicas e de outras naturezas para vários grupos da população, culminando, por fim, com o impeachment de Dilma Rousseff. Portanto, esse período é um período em que há o que, no livro, baseado numa autora chamada Floia Antes, que, na verdade, pesquisa outro tema, o que ela pesquisa é migração na Europa, mas eu acho que ela cunha uma expressão muito feliz, que é a expressão momentos de desordenamento e reordenamento das hierarquias. Então, nós temos, nesse primeiro ciclo, um desordenamento de hierarquias estabelecidas. Que hierarquias são essas? Hierarquias de gênero. Vocês se lembram, por exemplo, que foi criada uma secretaria especial de políticas de igualdade de gênero, secretaria especial de igualdade racial, não só no âmbito político, mas também no âmbito da economia, no âmbito da sociedade. Há mudanças importantes que fazem com que as hierarquias existentes sofram algum tipo de deslocamento. Portanto, as situações interseccionais, aí eu volto naquele termo que eu estava desenvolvendo antes, as situações interseccionais se movem, algumas para cima, outras para baixo. Então, a situação, por exemplo, do homem branco, em termos de poder na sociedade brasileira, piorou naquele período. Piorou porque a desigualdade de gênero diminuiu, a desigualdade racial diminuiu muito menos do que deveria ter diminuído, mas os indicadores indicam que ela diminuiu, tanto os indicadores econômicos como os indicadores em termos de desigualdade de poder e etc. Isso criou um desconforto muito grande para parte dos homens brasileiros. As hierarquias econômicas, esses privilégios que a classe média estabelecida tinha, de, por exemplo, ter empregados domésticos, na maior das vezes, empregadas domésticas, muitas vezes sem qualquer contrato de trabalho, com uma relação de exploração absurda, como, por exemplo, acho que muitas vezes as artes, o cinema, a literatura conseguem captar certos movimentos antes mesmo que a sociologia possa dar, digamos, corpo a isso que está acontecendo. Vocês se lembram de filmes como Que Horas Ela Volta? Foram filmes que, de alguma maneira, trouxeram esse tipo de movimento que estava havendo na sociedade brasileira naquele momento. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse primeiro ciclo de mudanças desordenou hierarquias, enquanto que o ciclo que se segue, iniciando com o governo Temer e depois aprofundado no governo Bolsonaro, foi um momento de reordenamento das hierarquias. Então, aquilo que se moveu numa certa direção no primeiro ciclo, vai se mover em outra direção, na direção oposta no segundo ciclo, que é o ciclo Temer-Bolsonaro. Obviamente que não é só a política que define esses movimentos. Se vemos, por exemplo, hoje uma novela da Globo, a quantidade de protagonistas negros que há nessa novela, e não só como havia, não sei, há 20 anos atrás, como motoristas, jardineiros, empregadas domésticas, não. As personagens negras das novelas da Globo hoje, elas têm, vendo essa novela, parece que a sociedade brasileira é muito mais igual em termos raciais do que ela é de fato. Tem protagonismo. Exato. Então, ou seja, é um conjunto de transformações e não só a política, mas, obviamente, que os cidadãos têm a política e, sobretudo, o voto como instrumento para manifestar as suas satisfações ou insatisfações com o que está acontecendo. Portanto, esse segundo ciclo
que é o ciclo depois da eleição o impeachment de Dilma, o governo Temer e a eleição de Bolsonaro, são momentos de reordenamento das hierarquias, e o que nós temos, esse seria o terceiro ciclo, a partir de 2023, com o Lula 3, é algo que eu definiria como ainda indefinido, porque seguramente o governo quer fazer muitas coisas, gostaria de já ter feito muitas coisas, e fazer muito mais em termos de desordenar hierarquias existentes, fez alguma coisa como redução da pobreza, conseguiu alguns avanços aí em termos de redução da desigualdade, mas o momento político hoje é muito mais complicado, tanto internacionalmente como nacionalmente, e aquilo que foi produzido em termos de desordenamento das hierarquias no período 2003 a 2013, 2014, não se pode dizer que estejam sendo obtidos os mesmos resultados no Lula 3, e isso a gente pode discutir porquê e etc. Bom, com isso, eu não sei se eu já passei dos 35, 40 minutos que eu havia estabelecido, mas eu passaria já para as minhas conclusões, e se vocês me permitem, eu gostaria de ler um trecho das conclusões, que eu acho que é a maneira, talvez, mais sintética que eu poderia concluir. Então, onde está o vínculo entre essas mudanças e as escolhas políticas? Aí eu vou... Diga a página. A página 158. Isso. Aí eu vou começar... Esse parágrafo que começa na página 158, em linhas muito gerais. Então, um pouco o que seriam as conclusões, como as escolhas políticas e as mudanças nas posições, nas situações interseccionais, como elas se combinam. Então, digo, em linhas muito gerais, quem melhorou sua situação interseccional com as desordenações das hierarquias sociais observadas na primeira era do PT no poder, ou quem perdeu com a reordenação das desigualdades vivida durante a guinada à direita, apresentou maior propensão a apoiar candidatos de esquerda nas eleições. Quem são esses? São, por exemplo, se vocês observarem, quem votou em Fernando Haddad em 2018 e em Lula em 2022 foram muito mais, por exemplo, mulheres, muito mais negros, muito mais população LGBTQIA e mais. Então, são grupos que efetivamente tiveram a sua posição, a sua situação interseccional melhorada na primeira era PT e piorada quando Temer e Bolsonaro entram no governo e terminam e dão um fim a essas políticas de promoção desses grupos, por exemplo. No campo oposto, quem viu sua situação interseccional piorar com o PT ou subiu de posição durante os governos Temer e Bolsonaro, parece mais inclinado a apoiar a direita. Que grupos são esses? A classe média estabelecida, homens brancos, que viram o seu poder reafirmado, por exemplo, por um discurso claramente machista do presidente Bolsonaro, por exemplo, quando era presidente. Então, esse tipo de discurso fortaleceu aqueles grupos que haviam perdido poder, ao menos poder simbólico, durante a primeira era PT. Aqui vem uma advertência, mas cuidado, é preciso ir devagar com andor, explicar compreendendo, citando Weber, né, essas propensões, explicar compreendendo essas propensões exige enorme prudência. Primeiro, não é fácil definir quem perdeu e quem ganhou posições interseccionais, porque a gente pode ter perdido posição interseccional em termos de gênero, mas ter ganhado em termos econômicos, por exemplo. Então, não sei, um trabalhador que passa a ganhar mais, um trabalhador homem branco que passa a ganhar mais, ele pode ter um ganho na posição econômica, mas perdeu porque, na relação de gênero, por exemplo, ele, sendo machista, foi confrontado com mais igualdade de gênero e não aceita essa igualdade de gênero. Então, não é difícil, não é fácil definir quem perdeu e quem ganhou. E, além disso, e essa é a parte mais difícil,
não há teoria ou algoritmo que defina previamente como perdedores e ganhadores, do ponto de vista objetivo, significam subjetivamente essas perdas e esses ganhos. Parafraseando a citação de Stuart Hall no capítulo 3, a tarefa posta não é, portanto, saber como lulistas e bolsonaristas descobriram os pensamentos necessários e inevitáveis que lhes pertencem, mas sim saber como discursos de esquerda à extrema-direita encontraram seus adeptos. Ou seja, independentemente se ganhamos ou perdemos, nós podemos significar e interpretar essas perdas de distintas maneiras. Homens brancos progressistas podem achar bom que eles perderam o poder de gênero. Outros podem não aceitar isso. Mesmo que na vida privada a gente sabe que as coisas são diferentes, mas na vida política, pessoas progressistas podem efetivamente, mesmo tendo, digamos, materialmente perdido, porque mulheres conquistaram mais igualdade de gênero, muitos homens aceitam e querem isso, né? Enfim, como eles vivem com isso na sua vida privada é outra questão, mas politicamente eles afirmam esses valores. A máquina digital montada pela extrema-direita tem seguramente um papel fundamental para explicar como as ideologias extremistas encontraram seus sujeitos, isto é, foram abraçados por pessoas concretas como um meio de explicar suas angústias e expectativas. Para isso contribuíram não só a capilaridade e a eficácia da máquina direitista, mas as possibilidades de ação política que a máquina digital criou para as pessoas comuns, normalmente ignoradas pela política estabelecida. Nas redes de direita, pessoas que, quando muito, eram alvos de políticas públicas, mas nunca cidadãos e cidadãs, se viram de repente responsáveis pela gestão de grupos de WhatsApp ou pela coordenação de campanhas de difusão em massa de mensagens políticas. Por essa via, o motorista de Uber ou a dona de casa, até então sem nenhuma atuação política digna de nota, se converteram, segundo sua própria percepção de si, em sujeitos políticos, donos de ideia e de um espaço de ação próprios. Um pouco parafraseando e lembrando a discussão que a gente teve agora há pouco, eles lá na rádio, ou seja, as redes virtuais, os grupos de WhatsApp, mal comparando, funcionam como espaços de socialização política, como foram as SEBs nos anos 80, as comunidades eclesiais de base, ou seja, quem participa dessas redes se sente sujeito político, ainda que a sua atuação possa ser completamente instrumentalizada, manipulada pelos líderes, que ao final são os que são votados e que têm poder político de fato, as pessoas, as formiguinhas que participam dessas redes, se sentem efetivamente empoderadas pelo simples fato de repassarem memes agressivos, xingando o presidente de verme, de ladrão, ou repassando memes que dizem que o STF está composto de criminosos, etc. Ou seja, tudo isso são discursos que, ainda que produzam muitos danos à democracia, eles criam uma sensação de empoderamento político para aqueles que veiculam esses discursos. E, portanto, eles têm um apelo forte e explicam, em parte, também o poderio adquirido pela extrema-direita. Eu vou parar por aqui para não estender mais e fico na grande expectativa dos comentários e perguntas de vocês. Eu vou tentar não ser muito ampla nas palavras, até porque eu acho que esse debate é tão interessante que imagino que deve ter muitas questões aí do grupo para a mesa não monopolizar, né? Eu agradeço inicialmente ao Tarcísio, também agradeço aqui aos colegas e também ao reitor que não pôde estar aqui presente, o Custódio, a oportunidade de fazer parte desse momento, né? Eu acho que é um momento assim muito importante, muito atual. E começaria dizendo assim que o livro do Sérgio é um livro muito empolgante, a começar do título, né? Eu fiquei pensando,
desiguais e ainda mais divididos. Quer dizer, além dessa desigualdade, há uma divisão aí que está posta, que talvez seja o que nos interpela, uma suposição, dentro de uma teoria mais clássica marxista, de que os divididos, a desigualdade supunha uma unidade, né? Então, essa noção de intersecção, eu acho que foi muito rica e muito importante e amparada numa sociologia weberiana. Situação que não é só de classe, é de reconhecimento, é de prestígio, é de ser escutado. Então, acho que tem um monte de temas aí para poder a gente pensar o que está acontecendo hoje conosco, né? Então, eu acho que tem também implícita a ideia de que explicar a política não tem uma direção única. Há muita, assim, o que vai acontecer? A gente perguntou, estava na entrevista, o que vai acontecer daqui para frente. É muito difícil dizer, mas, ao mesmo tempo, a ideia de interseccionalidade tem que pensar também essa noção de reconhecimento, como é que as pessoas se situam, qual é o seu grau de descontentamento. Então, há algo que se move, que não está só relacionado com a situação fixa de classe. Então, assim, a recuperação analítica que faz o Sérgio no livro é muito rica, porque exatamente não vai numa direção da política e nem vai numa direção puramente ideológica, né? Aquela que secciona e procura encontrar uma causa, uma multicausalidade. Então, há um deslocamento de repertórios, a noção de gênero, de classe, de raça. Então, são categorias assim, bem interessantes. As desigualdades elas são multidimensionais, como já foi repetido aqui na fala dele, né? Aí, o sentimento de injustiça e a percepção da desigualdade. Isso é uma questão que talvez o Sérgio pudesse falar um pouco mais, né? As opções políticas elas não se separam das formas como os descontentamentos se organizam. Às vezes você percebe uma fala e um argumento, por que as pessoas votam ou não em determinado candidato. Esse descontentamento, ele às vezes nem tem substância para definir, mas havia uma esperança de melhoria de vida. Então, essa noção de esperança de melhoria de vida interfere muito mais do que uma dimensão mais ideológica com a qual a gente costumava pensar e categorizar as escolhas, né? Então, os que perdem estão vulneráveis à opção de um populismo de direita? Uma pergunta. Né? Os que perdem, eles estão vulneráveis a um populismo de direita? Né? Então, assim, o conceito de relativizar de ideologia eu acho interessante para pensar. Porque você tem uma ideologia muito cristalizada, você não explica por que essa mobilidade se dá, vamos dizer assim, dessa forma tão aleatória, né? Aí, uma coisa que eu venho pensando é o modo como um certo senso comum sai do silêncio e se corporifica em discursos. Né? O Sérgio falou, por exemplo, a ideia da pessoa se sentir reconhecido. Então, a gente percebeu nesses últimos anos, ou nessas últimas eleições, não só da agora, mas anterior, com a vitória do Bolsonaro, como proliferou um senso comum, né? Um aparato discursivo no pensamento sobre a corrupção, sobre o bem, sobre o mal. Né? A emergência do inesperado que apareceu isso aí. Todo mundo tinha um discurso, aquela história que a gente brinca com o tio do churrasco, a pessoa tinha um argumento e não havia como se contrapor. Né? Então, assim, a forma de dominação que eu pensei também na acumulação de um capital cultural, no sentido proposto por Bourdieu. Né? Ou seja, uma raiva de intelectual, uma raiva de gente que tinha um discurso diferente. Então, uma proliferação do senso comum. Né? Então, assim, as desigualdades culturais que repercutiram, por exemplo, na busca de um interlocutor como Olavo de Carvalho, uma pessoa que tinha um reconhecimento da filosofia, mas, de repente, virou alguém que iria iluminar esse senso comum. Né? Eu acho assim, que eu estou lembrando um pouco no trabalho do Moacir Palmeira sobre o tempo da política, em que ele indica um momento em que a política atravessa a vida, no momento das eleições. Se fala em política em todo canto, no momento eleitoral. Mas essas últimas eleições, a política ela se estende, está na briga pela vacina, está na explicação sobre o uso ou não uso da máscara, sobre o posicionamento do aborto, sobre o uso do agrotóxico, sobre a diversidade sexual. Então, assim, a política ela apareceu em todas as dinâmicas, vamos dizer assim, da vida social. Né? Então, o alargamento da política para o mundo privado também, né? Como você já falou, famílias brigadas, amigos bem rompidos. Né? Então, enfim, é um fenômeno que é muito mais do que só a política, né? Que perpassa, vamos dizer assim, a vida social. E as redes sociais, eu sou a favor da vida, do respeito do trabalho, da família, um discurso que a gente parecia que tinha desaparecido com toda, não só a ideia do governo Lula, mas um modo de pensar.
né? Eu fiquei pensando também na ideia, na perspectiva weberiana, de uma discussão sobre a visão de mundo, né? Ou seja, o que aconteceu com essa visão de mundo que parecia ter desaparecido do pensamento crítico, ou do mesmo do pensamento, não diria nem teórico, mas assim, a gente viu aparecer cada coisa, cada argumento, que realmente ficamos, vamos dizer assim, muito estarrecidos, né? Bom, eu penso também que todo o papel, tem sido o papel, vamos dizer assim, do pensamento crítico da esquerda, é desconstruir o senso comum, né? E parece que é uma volta do senso comum. É mais fácil pensar, por exemplo, em mandar matar as pessoas do que pensar em prevenção, em educação, né? É mais fácil, vamos dizer assim, você pensar em questões imediatas para poder resolver. Quem é o homem, você elimina ali o bandido, elimina ali o mal, você retira, vamos dizer assim, de cena, e tem um outro tipo de sociedade. Então, assim, eu acho que são questões muito importantes abordadas pelo Sérgio, né? Quais são os repertórios para o pensamento crítico? O que aconteceu, por exemplo, com o pensamento de esquerda que não conseguiu dar continuidade a esse pensamento crítico? Ele se elitizou, ele se intelectualizou demais, porque essa volta do senso comum, né? Porque essa visão de mundo tão tradicional, tão pequena, de repente, às vezes, por exemplo, pessoalmente, eu preferia nem argumentar, porque é tão difícil, né? Que você não tem nem argumentos, porque é algo realmente muito difícil, né? Bom, sobre as eleições, eu acho que as eleições elas têm mostrado que os ganhos econômicos eles foram muito fundamentais para criar adesão. No México, por exemplo, foi fundamental, né? Bolsa de estudo, programa de redistribuição de renda, isso foi um dado assim, muito importante. Agora, como manter isso? Eu acho que é uma coisa que você pergunta, Sérgio, como manter esses ganhos, já que a Bolsa Família parece que tornou-se algo já envelhecido, já um direito, já não é tido como algo novo que vai atrair um público. Então, parece assim que é preciso de algo novo que consiga repertoriar esse rebanho perdido, vamos dizer assim, né? Bom, eu queria parabenizar finalmente o trabalho, é um primoroso trabalho de pesquisa, é um trabalho muito bem escrito, né? Eu acho que a cada final de capítulo o Sérgio faz um resumo, e no final tem uma conclusão que eu acho que tem a beleza de não ser ambiciosa, conclusão que abre possibilidade de dizer, olha, explica até aqui não dá para explicar, porque, de fato, você não pode, né, com tantos fatores, explicar o que vai acontecer, mas eu acho que tem uma reflexão sobre, importante, final, sobre qual é a esperança que tem esse mundo, né? O que é possível fazer, no sentido de criar uma perspectiva de pensamento renovado, né, capaz de se contrapor esse senso comum e de aproveitar aquilo que a gente chama de energias utópicas, né? Que o Habermas chamou de energias utópicas. Enfim, rápido aqui para poder não dar de novo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Professora Aparecida, por favor. Boa noite. Quero agradecer imensamente a vinda do professor Sérgio Costa, que, além de lançar o seu livro mais recente, nos brinda com essa apresentação tão brilhante, tão competente. Saudar o nosso diretor do Colégio de Estudos Avançados, professor Tarcísio Pequena, professora Irles Barreira, nossa conselheira do Colégio de Estudos Avançados, lamentar a ausência do nosso secretário-geral, porque ele está realmente, por motivo de saúde, impossibilitado de estar aqui, mas que trabalhou com muita dedicação a que esse momento acontecesse, o professor Custódio, a equipe da UFC Informa, a Rádio Universitária, todos o Jornal O Povo, todos os órgãos que tanto contribuíram para que esse evento pudesse acontecer. Os nossos bolsistas também, Kaique e Ayrton, o pessoal aqui do cerimonial. E eu não vou me repetir em relação ao que os dois já mencionaram, mas é um tema que vem ao encontro de uma das nossas temáticas mais prementes, que é a questão da desigualdade. O nosso Colégio de Estudos Avançados ele tem 3 eixos principais
E um desses eixos é exatamente a questão da desigualdade, sendo os outros as questões climáticas e as novas tecnologias, sobretudo a presença agora dessa revolução que a inteligência artificial está trazendo para todos os setores da sociedade, da vida de todos nós. Então, fiquei muito feliz de ler o seu livro, de ver o modo como ele interconecta questões que, como você mesmo mencionou, e o Tarcísio e a Irles, são, na maior parte das vezes, trabalhadas em ambientes que não se encontram, né? E que aqui você promove esse esforço, e é um esforço muito bem sucedido, de interligar esses aspectos econômicos, culturais, ideológicos. E eu fiquei assim também muito feliz quando você diz que os dois fenômenos, tanto a eleição do Lula em 2003, quanto a eleição do Bolsonaro em 2018, são fenômenos interconectados. Isso vai assim bem, joga água no meu moinho, porque eu sou pesquisadora de filosofia antiga e eu recentemente escrevi um artigo sobre a temática da tirania na República de Platão. E uma das coisas mais interessantes que esse grande diálogo aborda é que a tirania ela não é exterior à democracia, ela é uma cria da democracia, ela emerge do próprio interior da democracia. E quando você coloca essa interconexão, que seriam duas cisões, duas rupturas, né, numa história já de alternância, né, do café com leite, dos políticos que mudavam e ficavam, né, trocando de poder, e teve a ditadura e teve esse retorno da democracia, mas a vinda do Lula realmente trouxe essa ruptura de um operário, de alguém refugiado, né, da fome, ser capaz de chegar à presidência da República. E que isso trouxe uma mudança, né, e essa mobilidade dessa interseccionalidade, as pessoas tiveram acesso à universidade, a certas políticas públicas, tudo isso você conecta com o fenômeno do bolsonarismo exatamente porque foi a reação, né, de elites que, extremamente incomodadas com esse descontrole, com essa não aceitação mais das classes populares de serem sempre desfavorecidas, e que trouxe, portanto, essa nova velha configuração, que é o retorno do fascismo, né? Então, isso me interessou muito no seu livro, e aí, agora, assim, já para poder dar espaço para o debate, eu gostei particularmente das suas conclusões, quando você admite que deixou 3 peças de fora do quebra-cabeça, porque o seu projeto era exatamente montar um quadro grande, né, um big picture, um quadro abrangente de toda essa complexidade que, até certo ponto, até fazendo assim, tentando dizer algo sobre o que você e Irles comentaram, como a esquerda parece incompetente de chegar, né, no grande público, porque os problemas são complexos e as soluções não são simples, enquanto que o discurso fascista traz soluções fictícias, mas são simples, para problemas que são complexos. Então, quando o Bolsonaro diz, vamos acabar com isso daí, né, isso você diz em uma frase, vamos acabar com isso daí, ele nem especifica com o quê, mas isso viraliza. É muito mais, menos oneroso do ponto de vista do esforço que é preciso fazer para entender essa situação. Então, até tem um meme que está viralizando agora também, que eu achei interessante, que explica um pouco isso. Para ser comunista, é preciso estudar muito.
Agora, para ser fascista, basta continuar na ignorância e se orgulhar dela. Então, explica um pouco por que chega de uma forma muito mais eficaz. Agora, claro que tem outros instrumentos poderosos, que são esses que você deixou como peças que você não conseguiu encaixar, mas aí, Sérgio, você me deixou com gosto de quero mais. Você... até sugiro que você escreva seu próximo livro exatamente abordando essas 3 questões, e que eu até acrescentaria algumas. As 3 questões que ele... achei corajoso você dizer que não conseguiu inserir na sua reflexão, que é a questão do crescimento da igreja evangélica, a questão das fake news e a questão dos milionários. Realmente, os milionários não são mencionados, né? Os realmente milionários correspondem a 0,1% da população e eles permanecem incólumes. Ninguém vai dizer, ou não menciona, ou eles estão sempre protegidos de qualquer movimento de revolução ou de insurreição, eles ficam sempre na sombra, mas, obviamente, eles têm um papel tanto na disseminação das fake news, quanto na disseminação dessa religião evangélica. Me parece que outro elemento também é o crime organizado, que ele está internacionalizado, então, além da extrema-direita internacionalizada. Então, esse fenômeno do crescimento espantoso do bolsonarismo no Brasil, ele não é um fenômeno isolado. Eu tive a oportunidade de assistir a um filme romeno, eu não lembro assim, exatamente do... agora me fugiu o nome, porque é um nome bem longo, é como se fosse uma relação sexual que foi divulgada e que isso gerou uma confusão muito grande. Era uma professora de história que tem a sua vida íntima, que estava no seu notebook, lançada nas redes sociais, e os professores, colegas dela, tiveram acesso, os alunos, todo mundo, e ela vai ser trucidada. E os personagens são idênticos aos nossos deputados, as falas são as mesmas, os bordões. Então, é um fenômeno que não pode também deixar de ser visto nessa perspectiva mundial, dessa ascensão, dessa retomada do fascismo, que acho que nenhum de nós imaginava que isso fosse retornar. Eu não pensei que eu ia viver para ver células nazistas no Brasil assim crescendo de forma avassaladora. Então, eu deixo aqui, Sérgio, para você essa sugestão de você continuar esse trabalho tão brilhante, tão excelente, abordando também essas questões. Quero te agradecer e parabenizar pelo seu livro. Sérgio, posso ir um pouco também? Não era previsto, eu estou quebrando o protocolo, estou quebrando tudo, mas é porque as falas, a sua, mas depois da Iris e da Aparecida, principalmente, me fizeram ter vontade de dizer algumas coisas e peço licença à audiência. Uma delas, Cida, é quando você fala dos... Vamos corrigir os termos, bilionário. Sim. Milionário hoje em dia não quer dizer nada. Não, nós temos um milionário aqui na plateia, nós temos alguns, né? Temos ali um empresário milionário, meu colega, pai do Jorge, muito amigo. Bilionário. Bilionário não fala. Isso. Sim, bilionário não fala. Não, mas ele age politicamente. Isso, e muito. Exatamente. E aí eu queria introduzir essa dimensão também no resto da discussão. O bilionário, ele age, ele não precisa falar. Essa esfera do discurso é para os mortais, é para os simples mortais. O bilionário faz. Ele tem seus canais de discurso. Claro.
Chama-se Rede Globo de televisão, completando 60 anos, chama-se os demais veículos de mídia no mundo inteiro. Chama-se Fox News, ela tem nomes diversos no mundo inteiro, elas são todas propriedades de bilionários. E elas falam pra caramba. Os bilionários falam sem abrir a boca, ele não precisa. Mas o que eu queria introduzir na discussão é a lógica, é o discurso da ação. Porque o discurso das ideias, e esse discurso, até onde vai a sociologia, a nossa van filosofia, ela está no campo dessa ideia dos embates da ideia e da ideologia. Mas nós estamos chegando, sobretudo se toma a esfera mundial, mas também na local, né? Nós estamos já saindo desse discurso, esse discurso das palavras, da linguagem da ideia, ele está perdendo muita tração, até pela intencional e bem-sucedida desmontagem dos instrumentos de verificação da verdade, dos instrumentos de crítica. Houve uma grande estratégia bem-sucedida na direita internacional, que foi a estratégia de demolição das instituições de constituição da verdade. A verdade, socialmente, né, não é como na ciência natural, mesmo a ciência natural tem suas intermediações, mas a verdade, socialmente, é uma construção social, e ela tem suas instituições que levam essa construção. E aí, entre as redes sociais, entre os bilionários, e entre tudo, essa construção da verdade foi solapada a um ponto de que não se tem mais noção da verdade. Os discursos, e, portanto, sem a verdade, como a política se faz no discurso, o discurso perde a substância, perde o seu aterramento com a realidade, porque ele perde a verdade, e aí por isso que o cinismo impera totalmente, porque você pode dizer qualquer coisa, não importa. Pô, tem matérias agora dos primeiros 100 dias do governo Trump, em que em 3 dias, um secretário competente, etc., economista renomado, o cara diz de 10 dias, de 10 dias, de 10 dias de novo, 3 vezes em 3 dias para o mesmo repórter, sem a menor consideração, na cara de pau, como a gente diz aqui, né, sem a cara tremer, né, o cara diz: não, esse boato aí de 90 dias, que o Trump vai dar 90 dias, que fez as bolsas subirem um pouco, não, pode tirar, isso aí, não existe essa hipótese. Aí as bolsas caíram de novo, mas no meio da tarde estavam subindo por causa do boato dos 90 dias. Aí depois o próprio Trump diz que, não, esse negócio de 90 dias não dá, eu não abro para ninguém, nem para o trem, tal, não sei o quê. Aí depois vem a hipótese de fazer, e depois o cara chega e diz: não, vai ter mesmo 90 dias. Aliás, sempre, isso aí já estava planejado desde o início. Nós sempre soubemos que é a estratégia do Trump. Você não leu o livro dele, não? Você joga lá na coisa e depois tira o bode de dentro da sala, né? E nós tem essa parada de 90 dias. Ou seja, o cinismo. E diante de uma imprensa americana, diante do New York Times, diante dessas coisas que a gente acostumou a considerar como realmente, né, instrumentos de confirmação da verdade, diante os caras mentem descaradamente, factualmente. Não é só sobre hipóteses, sobre ideias, é sobre coisas à vista de todos. Então, isso significa o quê? Uma falência do discurso, com falência completa, total do discurso. Não importa, eu posso dizer o que quiser, os Trump da vida, porque agora eles estão no outro campo. Onde é que eles estão agindo? Na ação, no campo da ação. Então, o Trump ainda falava, esse Trump aí diz qualquer coisa. Agora, faz, e não adianta mais discussão. Não adianta, é o tal contrafato no argumento, mas invertido e transvertido e pervertido. Quer dizer, o fato de suspender 2 bilhões de Harvard, o fato de cancelar todo o dinheiro para pesquisa na área de saúde, o fato de fechar a USAID, o fato enfim, hoje são fatos.
eles estão discursando pelos fatos. E eu acho que a gente está entrando nessa era agora. E, inclusive, essa é uma reforma para reflexão e para discussão da esquerda muito, muito importante. A batalha, desculpa, não está mais se dando, pelo menos não se dando prioritariamente e majoritariamente no campo do discurso, da fala e da ideia, o que, em si, é uma falência de todo o modelo ocidental, é uma falência de 1.500 anos de civilização. É uma falência de civilização, mas é isso mesmo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma crise de falência civilizatória. Aí sai o discurso e entra a ação. O que vale é a força e é o poder, e o cara pode chegar, como ontem mesmo, voltando do Vaticano, e viu lá o Papa, ficou meio complexado, porque foi o único lugar, né, que os olhos não estavam voltados para ele, estavam voltados para o Papa, né? Mas ele voltou para casa com a necessidade de dizer: eu mando nessa porcaria aqui dos Estados Unidos e mando no mundo. Bom, enfim, fui tocado para fazer essa observação, porque isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Eu acho que a gente entrou na esfera da ação e ela não vem. A ação não tem meias palavras, ela não tem palavra nenhuma. Eu sou Renan, sou estudante de Geografia aqui do Departamento de Geografia da UFC. Então, professor, eu ainda não li tua obra, né? Mas muito interessante, assuntos muito pertinentes, né? Eu queria saber, assim, na base estrutural, né, do país em si, tu mencionou Lula 1.0, Lula 2.0, né? Teve alguns acessos para a classe mais carente do país, em geral, né? E essa compressão também da classe média, né? Isso, de certa forma, não foi, de certa forma, se fortalecendo ao longo do tempo, né? As coisas foram se estabilizando, o país meio que ficou num platô, digamos, né? E as mudanças estruturais não aconteceram, né? Você mencionou Revolução Pacífica, né? Não sei de que certa forma pode se denominar assim, né? Aí o questionamento em si fica: o PT em si, ele pode ser considerado atualmente um partido de esquerda em si, atualmente, tanto no plano econômico quanto também no plano social em si, e também, principalmente depois dos episódios da pandemia, né, no qual houve a inflexão neoliberal, né, tanto no país quanto também mundial, né, esse espectro político do PT pode ser jogado para um outro panorama, um outro contexto em si. Porque, digamos, o país vive uma problemática estrutural desde a fundação, né? É uma das maiores taxas tributárias do planeta, né? E um dos menores índices de retorno ao bem-estar social da população em geral, né? Então, isso é uma problemática muito séria, né? Uma taxa tributária muito grande, uma concentração de riqueza, se eu não me engano, a terceira ou a quarta maior do mundo, né? Fica o questionamento. Boa noite, à mesa. Boa noite, Sérgio. Agradecer pela exposição. Eu sou Mona Lisa, sou professora no programa de pós-graduação em Sociologia, e eu queria fazer uma pergunta, porque eu gostei muito dessa categoria situação interseccional, né? Eu ia até perguntar sobre a religião, mas a professora já falou que você colocou aí como essa peça que falta um pouco nesse quebra-cabeça. Mas eu fiquei pensando assim, a situação interseccional, os desafios que isso coloca para a produção da adesão política em termos de um discurso, né? E fiquei pensando muito nas discussões que a gente tem, que talvez, considerando a situação interseccional, o bolsonarismo seja mais eficaz discursivamente, porque há uma ideia de que são vários Bolsonaros, não só um. Enquanto o discurso progressista ele é mais total, ou da esquerda, ou do Lula e tal. Então, queria perguntar se faz sentido e como é que funciona isso na sua análise. Bom, meu nome é Emanuel, eu trabalho aqui na UFC e sou psicólogo. Eu queria mais fazer uma consideração, tem a ver com o que a Aparecida falou. Existe uma coisa que me preocupa muito, que é a questão do papel da religião nisso. Tem um tema que me interessa muito como evangélico. Na verdade, eu nem sei se eu ainda sou evangélico, porque
existe um termo na literatura, no meio acadêmico, chamado cristofascismo. Estou tocando nesse aspecto porque eu consigo ver uma conexão entre o que aconteceu no Brasil e o que acontece principalmente nos Estados Unidos com o trumpismo. Isso me preocupa muito, porque várias coisas que eu li, artigos, livros, dissertações, teses, quero fazer até um mestrado sobre isso, que é justamente o papel das religiões evangélicas, do neopentecostalismo, na vitória do Bolsonaro, na vitória do Trump, e me preocupa muito esse retorno do Trump, né? E me preocupa, além disso, né, o que está acontecendo na Europa, na Alemanha. Eu estudei na Alemanha há 30 anos atrás, queria retornar para a Alemanha para estudar a questão dos refugiados. Esse meu sonho se desmoronou, porque eu vejo com profunda tristeza a situação, não só da Alemanha, como diversos países da Europa. Eu não sei se ainda tem algum país da Europa que não esteja de volta com a extrema-direita. Isso me preocupa sobremaneira, mas voltando à minha consideração inicial, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil, nós não temos bola de cristal, né? A gente não sabe como vão ser as eleições no próximo ano. Bolsonaro está inelegível, mas ele tem vários aí, vamos dizer, vários não, mas alguns possíveis sucessores. E não só o bolsonarismo, vamos dizer, tem alguns seguidores, mas pior do que isso, as igrejas evangélicas continuam bombando, né? É terrível o que eles fazem. Eu falo como uma pessoa que viveu 32 anos. Então, a minha preocupação é essa, é mais uma consideração. E, só para terminar, existe um autor, existe um economista francês, que é o Frédéric Lordon. Ele lançou um livro chamado O Estruturalismo das Paixões. Aliás, esqueci o nome agora. Ele fala de uma questão fundamental na eleição do Bolsonaro, que é a questão dos afetos. Ele trouxe o Spinoza, que é um filósofo fantástico que fala dos afetos. Ele trouxe essa questão para a sociologia. É outra lente muito importante para compreender a eleição do Bolsonaro e para compreender a questão do fascismo que a Aparecida falou, né? Era isso que eu queria falar. É mais uma lente de compreensão, e o Bolsonaro usou isso, né, que ele não tem nada de cristão, ele é um salafrário, mas as igrejas evangélicas pegaram isso como se ele fosse um cristão e, junto com a mídia, religião e política, juntaram isso e conseguiram ganhar a eleição, e o Trump está nessa mesma questão aí. Obrigado. Sérgio. Sérgio falar aí, né? Não, sim. Bem, muito obrigado por todas as questões. De fato, tem uma mesa composta com essas debatedoras e também o Tarcísio, que fez perguntas e considerações muito interessantes. É de fato um luxo, não vou dizer um privilégio, porque privilégio é algo suspeito atualmente, então, mesmo usando o sentido figurado, enfim, pode ser mal interpretado. E também as perguntas muito instigantes e pertinentes de vocês que interviram. Eu vou tentar responder, pelo menos, a maior parte do que foi proposto para seguir discutindo, e essas respostas serão muito mais considerações e comentários do que propriamente, eu acho que a natureza das questões colocadas digamos, são temas para continuarmos conversando sobre eles. Eu espero que vocês não tenham expectativa de receber, de fato, respostas. Algumas das perguntas eu consigo responder com o que está dentro do livro, pelo menos com, digamos, as ideias centrais do livro, outras não, claramente não, e aí eu posso comentar um pouco sobre isso. Dos pontos muito interessantes que a professora Irles levantou, eu vou destacar, se me permite, alguns. O primeiro que você, de fato, colocou como uma pergunta, Irles, ou seja, quem perde necessariamente posições, situações interseccionais,
se está mais vulnerável ao populismo de direita, ou o que resta a eles é apenas o populismo de direita. Aí eu acho que depende muito digamos, da dinâmica política no sentido mais amplo, né? Ou seja, depende do tipo de repertórios políticos que sejam construídos. Eu acho que isso tem a ver com outro ponto que você levantava, ou seja, qual o repertório político que efetivamente poderia captar essas insatisfações, essas expectativas que a extrema-direita conseguiu captar com muita eficácia, né? Então, esse é precisamente o ponto. Para responder isso, eu gostaria de comentar uma discussão que nós tivemos no SEBRAP na semana passada, de um colega que acabou de produzir um texto, vai ser publicado ainda, dizendo que o momento não pode ser mais o de tentar construir um horizonte novo de expectativas, ou seja, a esquerda acreditar que ela vai disputar a hegemonia política construindo um horizonte de transformações, que isso já não é mais possível. Isso tem um pouco a ver com a pergunta da Mona Lisa também, ou seja, o que é possível nesse contexto contemporâneo? Para esse colega, eu não vou adiantar o nome porque o texto não foi publicado ainda, possivelmente vocês vão ver o texto publicado proximamente. O que ele dizia é o seguinte: nós temos que fazer um recuo e reconhecer que a extrema-direita está dominando o debate político e nos encaixar num contexto em que há um domínio ou seja, a hegemonia foi conquistada pela extrema-direita, e não é só pela direita, pela extrema-direita, sobretudo com a eleição de Trump. E, tomando o ponto do Tarcísio, o que o Trump fez é irreversível. Esse tarifaço é irreversível, a maneira como ele está tratando as universidades é irreversível, a maneira como ele está tratando imigrantes é irreversível. Se nós, me enquadrando no debate também, me colocando no debate também como ator do campo progressista, se o que nós fazemos não vamos pensar um horizonte de transformação possível, nós já perdemos a disputa. É um pouco a tese dele. É uma tese provocadora, mas é uma tese que eu acho que, principalmente diante das coisas que o Tarcísio colocou, ficou evidente que não é uma tese extemporânea, é uma tese que tem que ser discutida a sério. E um pouco, eu acho que eu só posso tratar isso em termos de questão, ou seja, qual é o caminho, se estivermos pensando em termos de estratégia política, o que fazer? Reconhecer essa derrota no campo da disputa da hegemonia e dizer, com os instrumentos que construímos historicamente para disputar a hegemonia, qual seja, prometer melhores políticas sociais, prometer um estado de bem-estar social mais compreensivo, prometer mais igualdade de gênero, prometer mais igualdade em termos étnico-raciais, etc., etc., com esse discurso, podemos até, quem sabe, ganhar a eleição em 2026, mas não vamos construir a hegemonia política duradoura. Então, esses seriam os termos do debate. De que lado, ou de quais as estratégias que poderíamos seguir. Eu entendo que existe um espaço, e aí eu acho que a política institucional tem muito a aprender dos movimentos sociais. Existe um espaço para disputar essa hegemonia de um futuro possível. Como era o lema do Fórum Social, que era um outro mundo é possível, não era isso? Então, ou seja, eu acho que essa divisa não pode ser abandonada, porque a esquerda não vai disputar hegemonia com fake news, não vai disputar na agressividade política, porque daí você não precisa da esquerda mais, para isso a direita já faz isso com muita competência. Então, é preciso criar um contraponto, ou seja, não vejo como um discurso progressista possa, digamos, não defender valores como a inegociabilidade da democracia, a inegociabilidade da luta por mais igualdade em todos os campos, igualdade de gênero, a inegociabilidade dos direitos humanos, inclusive, entre aspas, entre mil aspas, para bandidos, ou principalmente para bandidos. Então, ou seja, se a gente abre mão disso, o que nos resta? Então, aí eu acho que é uma... vocês veem que eu não estou respondendo as perguntas muito pertinentes colocadas, mas compartilhando
dúvidas que eu acho que não são minhas, são dúvidas que nós temos nesse momento. Um segundo ponto que eu achei muito interessante também, que Ides levantou, e aí eu gostaria de fazer um diálogo entre o que levantou, questões levantadas pela Iris e pela Aparecida, a questão da acumulação de capital cultural, ou seja, qual foi o ponto em que as forças progressistas se distanciaram e se elitizaram, na medida em que dizemos, nós podemos ensinar a vocês algo porque construímos algum tipo acumulamos capital cultural a ponto de poder doutrinar as massas, um pouco uma velha divisa da esquerda, etc. Aí, não discordando, mas talvez interpretando de uma maneira um pouco diferente a Aparecida, eu não diria que, enfim, que há necessariamente uma desvalorização do conhecimento pela direita e pela extrema-direita. Porque, afinal de contas, todos esses cursos, supostos cursos de formação, curso de formação digital, Olavo de Carvalho, e há outros, até Eduardo Bolsonaro dando cursos, ou seja, a gente pode colocar em dúvida a qualidade, o conteúdo desses cursos, mas, digamos, a promessa de que as pessoas vão aprender não é uma desvalorização da formação intelectual. É uma valorização, obviamente, não aquela que nós consideramos que seja uma formação válida e valiosa, etc., mas de alguma maneira, uma ênfase na formação intelectual. Uma orientanda terminou recentemente uma tese muito adequada e muito sugestiva sobre o movimento Brasil Livre. E aí ela conseguiu, talvez por ter feito a tese, ela é equatoriana e fez a tese na universidade na Alemanha. Então, acho que com isso ela conseguiu acesso a informações e a entrevistas que, se ela estivesse fazendo a tese no Brasil, ela possivelmente não conseguiria. Então, todo o processo de formação das pessoas dentro do movimento Brasil Livre é muito impressionante. Eles tinham coisas, por exemplo, das disputas, como se fossem repentistas, um pouco criando essa coisa também tem as disputas entre rappers, etc., eles fazem isso como atividade de treinamento para responder rapidamente em debates. Então, eles tinham sessões de treinos, saía o vencedor, aquele que conseguia trazer os melhores argumentos em menor tempo. E daí aparecem pessoas que, gostemos ou não, elas têm efetividade política, como Fernando Holliday, Kim Kataguiri, etc. Essas pessoas são muito efetivas politicamente. Tanto que elas foram eleitas e exercem seus mandatos com uma certa desenvoltura, etc. Então, eu acho que a questão da formação intelectual, de um lado, a direita, a extrema-direita, o ataque às universidades americanas mostra isso, ela mostrou que, efetivamente, não dá valor a essas instituições de construção do saber, mas isso não significa necessariamente a negação da atividade intelectual, mas a criação, um certo empoderamento intelectual de pessoas que não se consideravam aptas a desenvolver uma reflexão intelectual. Então, acho que a coisa, não discordando de você, mostrando são umas certas ambivalências aí. Mas eu gostaria de me inscrever com a Aparecida para discordar disso. Eu discordo completamente. Usando o vocabulário platônico, seriam sofistas. Está bem, está bem. Mais pejorativo. Mas os sofistas não são tão ruins assim, mas usando esse vocabulário pejorativo, eles me parecem... Mas veja, aí eu tenho que ser fiel a uma certa embocadura weberiana do texto. Você tem que entender como as pessoas interpretam isso. Não como nós, intelectuais, interpretamos essa atividade intelectual, mas como aquelas pessoas que estão ali fazendo esses concursos e se sentindo excelentes argumentadoras, como elas se veem nesse processo. Porque as escolhas políticas delas são baseadas na maneira como elas se veem dentro desse processo, e não na forma como a gente as vê. Então,
por isso que eu digo, eu não discordo de você, do seu juízo de como a coisa está se dando, mas, ao mesmo tempo, vendo da perspectiva de quem participa ali, quem sai de um curso, quem saía, está morto já, né, de um curso de Olavo de Carvalho, se sentia muito preparado e muito inteligente depois de fazer o curso. Então, a coisa é ambivalente. Seja como for, mas é um treinamento instrumental. Isso não qualifica como conhecimento. Não, está certo. O treinamento não é um conhecimento. Está certo, Tarcísio, mas veja isso, por favor, da perspectiva de quem está passando por esse treinamento. Sim, tudo bem. Então, exato. Por último, o último ponto da AIDS que eu gostaria de comentar é esse das eleições, né? Ou seja, programas como Bolsa Família e outros programas sociais já foram internalizados de tal maneira que tê-los ou não tê-los, ou seja, o governo que efetivamente expandiu esses programas, ele já não tem mais o mérito, já não tem mais o bônus eleitoral de ter introduzido isso, porque isso foi incorporado de uma maneira quase como faz parte da política. Agora, o que seria o avanço disso? O avanço disso seria constituir um estado de bem-estar social sólido, não programas de... não estou dizendo que os programas foram criados indevidamente, etc., mas o passo necessário é transformar isso num estado de bem-estar social sólido, e não em políticas de transferência de renda. Ou seja, é preciso fazer programas que efetivamente garantam redistribuição de renda e perspectiva também de formação profissional, etc., etc. Ou seja, como a Europa conseguiu, depois da Segunda Guerra, hoje o quadro é diferente, mas como ela conseguiu, depois da Segunda Guerra, reduzir dramaticamente, no bom sentido, a desigualdade social, com instituições sólidas de bem-estar social, como uma escola pública de qualidade, que a pessoa que sai dali ela tem condição de ascender socialmente, através de um sistema de saúde que atende igualmente, etc., etc. Então, é um estado de bem-estar sólido, seria, digamos, o passo seguinte. Eu gostei muito de saber eu sabia que desigualdades eram um dos eixos aqui do Centro do Colégio de Estudos Avançados, mas não sabia dos outros eixos, que é questões climáticas e novas tecnologias. Isso tem muito a ver com o nosso programa do MESILA, que a gente trata o tema das novas tecnologias a partir da perspectiva das desigualdades digitais, ou seja, como as novas tecnologias, no lugar de reduzir desigualdades, porque potencialmente a tecnologia em si poderia reduzir desigualdades, você poderia garantir acesso a quem não tem, etc. Mas, na maneira como elas estão sendo implementadas e dado o oligopólio das Big Techs nisso, elas têm servido para ampliar as desigualdades, inclusive na produção de conhecimento. Então, enfim, mas fundamentais os pontos você levantou também, a menção à tirania na República de Platão e como é o outro lado da República, ou seja, ele está no... Achei muito, não tinha pensado nisso, achei muito, de fato, sugestivo e enfim. E, por último, os pontos que ficaram abertos na conclusão do livro e que você me encoraja, quem sabe é um trabalho coletivo, vamos desenvolver esses aspectos. A questão, e aí eu, de alguma maneira, respondo, ou pelo menos comento as questões muito relevantes que nos trouxe o Manuel, sobre a questão dos evangélicos. E aí, pelo menos no livro, a maneira como está colocada a questão dos evangélicos porque torna-se uma incógnita. Porque o crescimento dos evangélicos, e aí eu entendo que os evangélicos, Manuel conhece muito melhor, mas ou seja, a gente usa um termo genérico para tratar de uma população extremamente heterogênea. Tem várias denominações e com várias tradições, etc. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista religioso, o crescimento dos evangélicos é um desordenamento das hierarquias, porque o Brasil desde o Flávio Pierucci, que lembrava muito disso, que dizia que
quando que Getúlio Vargas se referia a Nossa Senhora Aparecida como a padroeira universal do Brasil. Hoje ele não poderia dizer mais isso, porque, afinal de contas, o Brasil é muito mais plural. Então, do ponto de vista das hierarquias religiosas, a ascensão dos evangélicos é uma quebra de hierarquias, a quebra da dominância do catolicismo. Mas os evangélicos não votam, ou maciçamente votam na direita, ainda que o período contemporâneo seja deles estarem sendo favorecidos por uma quebra de hierarquias. Mas aí é que ou seja, a lógica da interseccionalidade serve, ou seja, eles estão votando na extrema-direita por serem evangélicos ou porque, por exemplo, defendem um modelo de uma família heteronormativa e etc, etc. Então, aí, e nisso, a extrema-direita prometeu salvar e reter essa família heteronormativa. Então, a questão aí dos evangélicos fica em aberto. A questão das fake news, como é tratado, eu acho que isso podia ser um ponto interessante de debate. A questão das fake news é se as fake news são um fator ideológico ou ontológico. As fake news criam um outro mundo, como no seu pensamento indígena, cria um mundo diferente daquele que nós vemos a partir da ciência, ou é ideologia, no sentido que as fake news, com fake news, nós estamos criando diferentes visões do mesmo mundo. Em alguns momentos, seguramente, há aqui uma virada ontológica. Quando, por exemplo, vocês se lembram aí, nos protestos contra os resultados das eleições, em 2023, as pessoas rezavam diante de um pneu, ou esperavam que ETs baixassem. Então, assim, esse era um momento seguramente ontológico das fake news. Mas não é o geral. Ou seja, no geral, acho que a disputa é ideológica, ou seja, falácias distribuídas largamente e disseminadas, elas servem para a disputa ideológica. Então, e, por último, a posição dos milionários ou bilionários. Há uma expressão do jornalista que chama Quadros, que escreveu um livro em inglês chamado Brazilionaires. Então, essa expressão brasilionários me parece muito interessante, porque é uma forma particular de ser bilionário, né? Então, assim, não é uma forma qualquer. E aí juntando o que comentava a Aparecida e o Tarcísio, o que me surpreende, de fato, é essa, para usar um termo que acho pouco apropriado, mas que poderíamos usar aqui, é a resiliência dos bilionários. Entra governo, sai governo, eles ganham cada vez mais. A participação dos milionários, do 1% mais rico, aí talvez estamos falando de milionário e não de bilionários, do 1% mais rico, na distribuição da riqueza, cresce sistematicamente ao longo do século XXI no Brasil. Exato, banqueiros e outros setores, o agronegócio, etc. Ou seja, mesmo no momento em que outras hierarquias foram reduzidas, os milionários e bilionários foram abocanhando cada vez mais parte da renda e da riqueza no país. Então, o que explica essa imunidade? Mas é mundial esse fenômeno, de fato. É mundial, isso vem crescendo mundialmente, exato, exato. E tende a piorar na medida em que eles estão diretamente governando os Estados Unidos, né? Então, isso aí pode piorar. Por último, para falar aqui da mesa, depois eu comento rapidamente o que vocês trouxeram também da audiência. O tema do Tarcísio dos fatos e da falência do discurso, eu não vou usar discordar dessa constatação, mas eu gostaria, Tarcísio, de matizar um pouco. Porque, em sociedades, fatos requerem sempre interpretação. Não existem fatos, seja na política, seja nas relações sociais, eles não produzem transformações sociais. Para que eles possam produzir algum tipo de efeito social, eles precisam ser interpretados, como regra básica. Portanto,
eu concordo com você que há uma banalização do discurso, que o discurso é usado numa direção e outra. Hoje um governante diz uma coisa, 2 horas depois diz o oposto, e impunemente, não acontece nada. Não acontece nada. Aquela velha frase dos presidentes americanos: leiam em meus lábios o que eu estou dizendo, isso é a verdade, isso vai continuar assim. Isso não vale absolutamente nada mais hoje. Mas, ainda assim, qualquer fato precisa ser interpretado. Você deu o exemplo da Bolsa que sobe e desce conforme o tarifaço de Trump é mentido ou desmentido. E aí, eu diria o seguinte: isso requer uma interpretação dos operadores da Bolsa do que pode acontecer. Portanto, o discurso não perdeu o seu lugar. Ele, talvez, aqui, ele esteja indo, digamos, a reboque dos fatos, mas, ainda assim, os fatos precisam ser interpretados. O que eu acho que talvez tenha perdido o espaço tradicional que ele tem, ao menos nas teorias democráticas, é a legitimação das ações através do discurso. Ou seja, as ações são realizadas sem que elas sejam previamente legitimadas pelo discurso. Sem precisar de legitimação. Exato. Talvez isso, ou seja, o fato ele é legítimo por si. E aí, mas ainda assim, as decorrências políticas desse fato são sujeitas à interpretação. Talvez a gente chegue a um acordo próximo, senão durante o coquetel a gente chega. Não, eu acho que está próximo, se você me permitir, embora alguns fatos produzam efeitos sem interpretação. Por exemplo, se você corta 2 bilhões de uma universidade, está cortado. E aí, sem interpretar, que já tem um efeito. Um monte de pesquisa está lá. Tá certo, mas houve protesto e houve... Sim. E aí a explicação também é qualquer coisa. Não, Claro. porque eles estão mandando fentanil para a gente. Exato. Ou porque estão apoiando o Hamas, pode ser qualquer coisa, né? Isso não tem verificação. Exato. Os pontos do Renan, talvez, Renan, bom, se o PT é um partido de esquerda ou não, isso aí depende muito dos critérios. Exato. Dos critérios que você utilize. Assim, acho que uma expressão ficou muito consagrada no debate, cunhada pela filósofa da teoria crítica, Nancy Fraser, que é o neoliberalismo progressista. Então, ou seja, ela classifica, por exemplo, Obama neoliberalismo progressista, que é diferente do neoliberalismo autoritário à la Bolsonaro, por exemplo. Então, os governos do PT, eu acho que daria para classificar dessa mesma maneira, ou seja, são governos que foram efetivos em distribuir algo sem redistribuir efetivamente. A redistribuição foi muito pequena. Houve uma distribuição. E aí, para tocar no tema tributário, qualquer país que conseguiu redistribuir renda, ele observou que é tão importante quanto como o governo gasta, como o governo arrecada. Ou seja, para redistribuir, você tem que arrecadar dos mais ricos. E o que você comentou, a alta carga tributária brasileira. Ela não só é alta, mas ela é, sobretudo, mal distribuída. Porque os impostos principais são impostos sobre consumo e são impostos sobre salários. Então, as pessoas que ganham menos pagam proporcionalmente muito mais do que quem ganha muito. Então, o que eu acho que não houve, e o governo está tentando fazer isso, é uma reforma tributária efetiva, no sentido de redistribuir renda. E mesmo, nós comentávamos lá no programa de rádio, mesmo algo mínimo, se você considerar os países social-democratas, a alíquota de imposto de renda para os mais ricos na Suécia, por exemplo, é mais de 50%, na Alemanha é 40%. No Brasil, ninguém passa de 27,5%. Nos Estados Unidos, essas taxas são enormes. Claro. O problema é que no Brasil, você, com um salário médio, rapidamente você chega aos 27,5%. Então, no limite, digamos, um professor universitário
E o CEO da Globo tem a mesma alíquota, o que é um absurdo. Não é para defender os professores universitários, só para dar um pouco a medida... Nós pagamos o máximo. Então, exato. Então, Nós somos lascados. isso não faz sentido. Então, acho que, nesse sentido, os primeiros governos do PT, quando governos Lula e mesmo Dilma chegaram à popularidade de 80%, poderiam ter dito, vamos fazer uma reforma tributária. Eu não entendo por que não fez. Aí sim teria feito uma redistribuição de renda. Hoje, para passar reformas mínimas, já não há condições políticas. Então, exato. Claro. A questão da Mona Lisa também é muito interessante. Eu não diria que o discurso da esquerda é unitário e o discurso da direita e da extrema-direita é mais multifacetado. Eu diria que, acho que a Iris comentou isso também, ou seja, o discurso da extrema-direita é mais vago, né? Ou seja, ele pode ser interpretado de maneiras... Já não me lembro se foi a Aparecida ou a Iris que comentaram assim, mas é um discurso que é tão, digamos, polissêmico, que você, acho que você comentava, somos contra tudo que está aí. Então, você pode interpretar de qualquer maneira. Contra o sistema. Exato. Então, esse caráter de se construir como um discurso antissistêmico dá a ele uma capilaridade e uma possibilidade de interpretação muito mais ampla e muito mais plural do que um discurso que vai dizer, nós vamos reformar socialmente a sociedade nessa direção. Aí você é obrigado a dizer o que você vai fazer. Então, enfim, talvez aí haja de fato uma diferença, né? O que é a expectativa de um eleitor de esquerda, o que é a expectativa de um eleitor de direita. E, enfim. Bom, por último, o tema do Manuel, eu acho que, de alguma maneira, eu contemplei ao comentar sobre a questão dos evangélicos. O que eu gostaria só de acentuar, mas aí eu já disse que você seguramente sabe disso muito mais do que eu, ao menos, é essa pluralidade e heterogeneidade dos evangélicos no Brasil, ou seja... Não, está bem, mas, enfim, nós temos que pensar que, parece que a última projeção que eu vi é que em 2032, evangélicos serão a maioria. Então, do ponto de vista, digamos, da consciência democrática, do exercício democrático, a gente tem que saber lidar com essa diversidade, né? Existe uma porcentagem deles que talvez estão se conscientizando. Apesar de estarem crescendo, tem uma porcentagem que estão se redimindo, né? Que eu posso usar esse verbo, né? Então, vão deixar de votar na direita. Eu acho. Porque eu também não estou magoado, mas... Não, mas aí eu acho que é útil pensar a condição de evangélico como situação interseccional. Pode ser até que, do ponto de vista, digamos, de sexualidade, de moral sexual, eles queiram governos de direita que vão restringir os modelos de família, etc, etc. Mas há outras dimensões. Há uma dimensão de gênero, que é muito enfatizada em alguns discursos evangélicos, de igualdade de gênero, naturalmente, nos termos das crenças religiosas, mas há uma aspiração de mais ação política de mulheres, etc. Então, ou seja, acho que tem que ver isso nas diferentes dimensões. E pode ser que o discurso de esquerda convença pelas outras dimensões. Essa pesquisa é muito importante, esse seu conceito de interseccionalidade. É muito importante. Então, tá bom, gente. Obrigado, mas eu não queria deixar de responder as perguntas, por isso peço desculpas por estender a resposta. Não, nós que agradecemos. ótimo, agradecemos. Sérgio, agradecemos muito a sua visita aqui e, sobretudo, eu acho que ficou constatado, pelo menos da nossa parte, que nossa amizade não vai terminar por aí e que a gente tem aí um amplo leque de oportunidades para troca e para fazermos uma aproximação com essa instituição. Essa cátedra, né? Exato.
Dos estudos avançados? Não, é que essa que você falou, que é o Becila, que se chama. Messila, é uma cátedra, não é? Não, é um centro É um mesmo. centro também. Isso. Pois é, isso pode ser muito importante. Bom, vamos agradecer ao Vamos ao Sérgio. coquetel. Obrigado, A quem Sérgio. ficou até agora e vamos para o coquetel. Desculpem se nem todos puderam fazer as perguntas.